o Brasil atravessa uma transformação estrutural no setor de entretenimento temático, abandonando o modelo fragmentado de parques isolados para consolidar um ecossistema de conglomerados. Em 2026, o país registra 854 parques e atrações em operação, gerando faturamento bruto de 8,4 bilhões de reais. Porém, o setor pretende mais que dobrar o resultado, mapeando 78 projetos em construção ou expansão, com 12 bilhões de reais já comprometidos em novos empreendimentos que combinam resorts integrados, consolidando um movimento que busca reter o turista dentro do território nacional e ampliar o tempo médio de permanência. Neste vídeo, você verá como essa revolução começou com o Beto Carreiro, como o modelo de resort integrado está redesenhando o mapa do entretenimento brasileiro e quais são os megaprojetos que prometem transformar o país em referência na América Latina. A consolidação do Brasil como potência emergente na engenharia de parques temáticos não pode ser compreendida sem analisar a trajetória do Beto Carreiro World, empreendimento inaugurado em 1991 no município de Penha, em Santa Catarina, que ao longo de mais de 3 décadas deixou de ser uma aposta regional para se tornar o maior parque temático da América Latina em área e fluxo de visitantes. A proposta original combinava espetáculos ao vivo, zoológico, brinquedos mecânicos importados e forte identidade autoral vinculada à figura de Beto Carreiro, criando uma experiência híbrida que misturava cultura popular, cinema e aventura. Esse modelo, ainda que pioneiro no país, operava sob a lógica tradicional do parque de visita única, no qual o turista permanecia por algumas horas e retornava ao final do dia para cidades vizinhas como Balneário Camboriú ou Itajaí, transferindo para outros municípios parte significativa do potencial de consumo em hospedagem, alimentação noturna e lazer complementar. Durante anos, o crescimento estrutural ocorreu por expansão gradual de áreas temáticas e importação de atrações mecânicas de fabricantes europeus, elevando o padrão técnico do parque e consolidando uma média anual próxima de 2,5 milhões de visitantes. A estrutura interna evoluiu com reforço de fundações para suportar brinquedos de maior porte, ampliação de estacionamentos, construção de pavilhões cobertos e modernização dos sistemas elétricos para atender picos simultâneos de consumo industrial. Ainda assim, permanecia um limite claro no modelo financeiro. A receita principal concentrava-se na bilheteria e na alimentação interna, enquanto o gasto mais lucrativo do turista, que é a estadia prolongada, ficava fora do perímetro do empreendimento. Essa limitação estrutural tornou-se evidente à medida que o mercado internacional passou a adotar o conceito de resort integrado, no qual parque, hotel e comércio funcionam como um único organismo econômico. A resposta estratégica do grupo controlador foi a aprovação de um plano de reinvenção orçado em 2 bilhões, estruturado para transformar o parque em um polo autossuficiente de hospedagem e consumo contínuo. O projeto prevê a construção de 3 hotéis proprietários anexados fisicamente às catracas de entrada, cada um com cerca de 200 unidades habitacionais, permitindo absorver centenas de famílias dentro do próprio complexo e estender a permanência média de 1 ou 2 dias para estadias de 4 a 5 dias. A verticalização da receita altera completamente a engenharia operacional do negócio, pois exige novas centrais de utilidades, redes hidráulicas ampliadas, reforço da subestação elétrica e implantação de sistemas de manutenção preditiva para operar 365 dias por ano, com fluxo elevado de hóspedes. A principal mudança estrutural do setor brasileiro de parques não está apenas no tamanho dos investimentos, mas na transformação completa do modelo operacional, que abandona a lógica do parque isolado para adotar o conceito de resort integrado, no qual entretenimento, hospedagem, alimentação e infraestrutura urbana funcionam como um único organismo econômico e técnico. Nesse novo formato, os empreendimentos deixam de depender da malha pública para operar plenamente e passam a incorporar centrais próprias de tratamento de água, estações elevatórias dedicadas, redes elétricas com redundância para suportar picos simultâneos de motores industriais e sistemas internos de distribuição capazes de manter operações contínuas, mesmo em cenários de instabilidade externa.
O Cacau Park simboliza a entrada definitiva do Brasil na categoria dos megacomplexos temáticos planejados integralmente do zero, adotando a estratégia Greenfield para eliminar limitações estruturais de ativos antigos e permitir a liberdade total de implantação urbana. Localizado em Itu, com acesso direto pela rodovia Castelo Branco, o empreendimento ocupa 16 milhões de metros quadrados, sendo 7 milhões destinados à primeira fase, que abriga um parque temático com aproximadamente 400 mil metros quadrados de área construída e urbanizada. O orçamento confirmado para essa etapa inicial é de 2 bilhões de reais, contemplando parque, 3 hotéis integrados e infraestrutura completa de utilidades próprias. O Master Plan divide o complexo em 5 áreas temáticas independentes, cada uma exigindo soluções específicas de terraplenagem, drenagem e fundação. A fantástica Floresta do Cacau demandou modelagem topográfica pesada para simular relevo orgânico e implantação de redes subterrâneas de irrigação e escoamento pluvial. A Aventura Maia utiliza concreto projetado sobre armações metálicas para criar estruturas cenográficas de grande porte, enquanto a Vila La Crème adota fachadas detalhadas com estrutura leve e acabamento cenográfico de alta precisão. O pavilhão da Fábrica Show concentra um dos maiores desafios técnicos, pois abriga atrações indoor que exigem isolamento termoacústico robusto, climatização permanente e capacidade estrutural para suportar trilhos suspensos e equipamentos mecatrônicos. Para cumprir o cronograma acelerado, a engenharia optou pela substituição da alvenaria convencional pelo sistema Steel Flaming, no qual perfis de aço galvanizado são fabricados industrialmente e montados por aparafusamento no canteiro, reduzindo o peso estrutural, eliminando longos períodos de cura de concreto e permitindo precisão geométrica nas fachadas temáticas. Mais de 500 toneladas de perfis metálicos já foram instaladas, acelerando a visibilidade do esqueleto arquitetônico ao longo de 2026. O ponto mais avançado da engenharia do complexo está nas 3 montanhas russas âncora, cujos trilhos foram finalizados no primeiro trimestre de 2026 e atualmente passam por integração eletromecânica. A principal delas, Ghost Rider, fabricada pela Vekoma, atinge 55 metros de altura e 120 km por hora por meio de sistema LSM, que substitui correntes mecânicas por campos eletromagnéticos gerados por estatores energizados ao longo do trilho. O trem, equipado com ímãs permanentes, é impulsionado de 0 a 120 km por hora em poucos segundos, exigindo 180 blocos maciços de fundação profundamente cravados para absorver forças dinâmicas de aceleração e inversão. A Mistral adota a configuração invertida, com 600 metros de extensão e velocidade de 64 km por hora, combinando percurso indoor e outdoor, o que impôs cálculo preciso de juntas de dilatação para compensar variações térmicas entre ambiente climatizado e clima externo. A Horus, voltada ao público intermediário, atinge 40 km por hora e 12 metros de altura, consolidando a segmentação de intensidade do parque. O projeto Imagine representa a intervenção urbana mais complexa já proposta para o antigo Parque Olímpico da Barra da Tijuca desde os Jogos de 2016, transformando uma área de legado esportivo subutilizada em um megacomplexo permanente de entretenimento, hotelaria e eventos de escala continental. Liderado pela Rock World, empresa responsável pelo Rock in Rio, o empreendimento projeta investimento de 2,7 bilhões de reais e opera sob o modelo jurídico de operação urbana consorciada, mecanismo que permite a concessão da gestão da área por 30 anos em troca de contrapartidas estruturais e metas rígidas de execução nos primeiros 5 anos de obras civis primárias. A área total sob concessão ultrapassa 1 milhão de metros quadrados, dos quais cerca de 385 mil metros quadrados receberão intervenções diretas de requalificação e construção. Diferentemente de projetos Greenfield, a engenharia do Imagine parte de estruturas existentes, exigindo retrofits profundos nos edifícios do antigo IBC e MPC, que juntos somam 85 mil metros quadrados de área construída. Esses blocos de concreto armado, originalmente projetados
projetados para transmissão e imprensa passarão por readequação estrutural completa, incluindo reforço de lajes, redesenho de rotas de fuga, modernização de sistemas contra incêndio e implantação do controle acústico de alto desempenho para suportar arenas de e-sports, teatros e espaços imersivos de grande público. O modelo financeiro que sustenta a parte relevante do investimento baseia-se na comercialização do potencial construtivo não utilizado. O terreno possui autorização legal para 1 milhão de metros quadrados de edificações, mas o parque utilizará apenas a fração desse volume, permitindo que a concessionária venda o excedente a incorporadoras interessadas em erguer torres residenciais ou comerciais em áreas específicas da cidade. Para cada metro quadrado negociado, a empresa deverá depositar R$ 150 no Fundo Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável, criando fonte de capital dedicada a intervenções viárias estruturantes no entorno da Barra da Tijuca. Entre as principais obras previstas estão a substituição do trecho do BRT Transoeste por sistema de VLT com trilhos dedicados e subestações elétricas, implantação de linha de teleférico com 5 estações, conectando corredores de transporte ao complexo e construção de mergulhões nas avenidas das Américas e Ayrton Senna para eliminar gargalos semafóricos. Essas intervenções são essenciais para absorver picos estimados de até 100 mil pessoas em dias de grandes eventos. O Master Plan inclui ainda a construção de um anfiteatro permanente com capacidade para 40 mil espectadores e um resort de 30 mil metros quadrados com 750 unidades habitacionais integradas ao complexo, reduzindo a sazonalidade turística da região e ampliando a permanência média do visitante. A projeção sistêmica aponta impacto econômico acumulado de R$ 274 bilhões ao longo das 3 décadas de concessão, com geração estimada de 143 mil empregos diretos e indiretos, posicionando o Imagine como catalisador urbano de longo prazo para o estado do Rio de Janeiro. A expansão dos megaparques brasileiros impõe um desafio estrutural que vai além dos portões temáticos, pois a capacidade de absorver dezenas de milhares de visitantes diariamente exige redes viárias, transporte coletivo e sistemas urbanos compatíveis com fluxos típicos de grandes centros metropolitanos. No caso do projeto Imagine, a criação do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável estabelece um mecanismo direto de financiamento para obras estruturantes, vinculando a venda de potencial construtivo à execução de intervenções, como a substituição do BRT por VLT no eixo Jardim Oceano Recreio, implantação de teleférico com 5 estações e construção de mergulhões nas avenidas estratégicas da Barra da Tijuca. Essas soluções ampliam a capacidade de vazão horária, reduzem pontos de estrangulamento e criam uma malha integrada capaz de sustentar picos superiores a 100 mil pessoas em dias de grandes eventos, transformando o entretenimento em vetor permanente de requalificação urbana. Paralelamente à infraestrutura pesada, a disputa por franquias globais redefine o retorno por metro quadrado construído. O Beto Carreiro World aprovou o aporte de R$ 2 bilhões para expandir hotelaria própria e incorporar propriedades intelectuais de alto valor de mercado. A área dedicada à Galinha Pintadinha inaugura um modelo arquitetônico voltado à acessibilidade infantil, com circulação ampliada, sombreamento estrutural e controle acústico específico, enquanto a futura área temática da Paramount transformará o antigo zoológico em um ambiente tridimensional inspirado em Bob Esponja, substituindo extensas áreas de manutenção animal por atrações compactas de alta tecnologia. Essa transição eleva drasticamente o retorno financeiro por área ocupada, pois concentra a densidade de consumo em espaços menores e tecnologicamente intensivos. A montanha-russa Multi-Launch, baseada em sistema LSM, prevista para 2028, representa o ápice dessa estratégia, utilizando lançamentos magnéticos sucessivos para manter aceleração constante ao longo do percurso e integrar trechos indoor com dark hides, sincronizados a painéis LED e áudio embarcado, exigindo instalação de bancos de supercapacitores para estabilizar picos instantâneos de energia. A adoção desse padrão técnico aproxima o Brasil dos principais polos globais de engenharia de entretenimento, consolidando fornecedores europeus e asiáticos como parceiros estratégicos permanentes. As inaugurações previstas entre 2026 e 2028 consolidam essa nova fase, marcada por resorts integrados, atrações magnéticas de última geração e integração urbana planejada. Mas e você?
O que você acha dessa transformação estrutural que está convertendo parques em verdadeiras cidades autossuficientes, movidas por engenharia pesada e tecnologia magnética? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.